Estamos desejando uma excelente noite a todos os nossos amigos e internautas. Estamos começando e montando, preparando mais uma programação do programa de oração e mensagem bíblica, o programa Despertar para o Saber em Cristo. Toda segunda-feira, quinta-feira, no sábado, aí temos uma programação, essa nossa programação de hoje, terças e quarta, nós estamos em uma missão aqui especial de oração, programa de oração, toda terça e quarta, que vai durar esse mês todinho, o mês de junho, e essa programação de terça e de quarta é uma programação nossa chamada É uma Missão da Igreja Cristã, orando pelas autoridades. Nós estamos nessa tarefa, nessa missão de toda terça, toda quarta, programar aqui uma programação especial voltada com muito carinho, amor, em prol da conscientização de toda a igreja cristã no mundo, em prol das nossas orações, oração de todos os irmãos, todas as irmãs, a igreja, não só na igreja, mas no propósito também das orações na sua casa, no seu lar, e apresentar sempre, tirar um minuto, orar sempre pelas autoridades, seja ela autoridade feminina, masculina, não tem distinção, nem cor, nem raça, seja ela qual for, e apresentá-la diante do Senhor e orar pedindo a Deus aí por vários pontos aí para Deus abençoar e protegê-la e conceder aí as bênçãos de Deus sobre a vida dessas autoridades no mundo. E esse é o nosso papel da nossa programação, é conscientizar as autoridades espirituais, as autoridades eclesiásticas de todas as nossas igrejas cristãs no mundo, a questão da consciência e a padronização referente à oração constante, sempre tirar um minuto e orar apresentando as autoridades. E grandes benefícios essas orações elas proporcionam, tanto na amplitude cristã, nas denominações, e porque Deus ele sempre reverte as orações, abençoa as autoridades, e essas mesmas orações elas também são direcionadas também à nossa vida, também à vida dos cristãos, porque ela volta em prol da igreja, e as autoridades elas são movidas por Deus também para abençoar a nossa vida, a vida dos cristãos e a obra de Deus no mundo. Aí hoje nós vamos ver, a gente vai deixar para orar no final, e a gente vai deixar para orar no final e vamos iniciar. Diz assim: a importância da igreja orar pelas autoridades mundiais. Diz assim, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplica, orações, intercessões, ação de graça, em favor de todos os homens e em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Aí, esse é o nosso primeiro ponto base, referente à questão da oração, referente às autoridades, o papel da igreja cristã. Aí diz assim, é uma missão da igreja cristã orar pelas autoridades. E temos vários exemplos. Quando pegamos a Bíblia, quando abrimos a Bíblia, a gente vê aí, uma missão realmente pautada na Bíblia, essa questão da oração em prol das autoridades, em prol de todas as pessoas no mundo, mas inclusive é referente às autoridades. Diz assim, exemplos bíblicos de oração por governantes, pelas autoridades. A Bíblia relata que o livro de Daniel diz assim: Daniel serviu em governo pagão, mas orava continuamente. Daniel 6 mostra essa parte.
essa, essa passagem. Outro livro, Neemias, diz assim: o livro de Neemias diz que ele intercedeu e foi usado para influenciar o rei Ataxerxes. Neemias 1, no versículo 2. Outro ponto aqui fala sobre Jesus. Disse, Jesus falou a Pilatos que nenhuma autoridade existiria sem a permissão do Pai, sem a permissão de Deus. João capítulo 19, versículo onde mostra essa citação. Paulo, também o profeta Paulo, diz assim: mandava que orássemos, mesmo sobre o domínio romano, mesmo sobre ao domínio das autoridades, mas ele já enfatizava aqui a oração em prol das autoridades. E temos vários relatos na palavra de Deus onde mostra que é uma missão da igreja orar pelas autoridades. Essas orações, quando a igreja se move em oração, quando a igreja entra em oração, apresentando esses líderes, essas autoridades, e a grande, traz grande resultado orar em prol dessas autoridades, apresentando, pedindo a Deus sabedoria para eles legislar. E a questão da sabedoria para eles legislar, trazer resultados esperados, porque essas autoridades são elas que trazem lei justa, proteção contra a fé cristã no mundo, traz justiça no julgamento. Vem a questão do resultado referente ao combate à corrupção. São essas pessoas que são direcionadas, levantadas. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, mostra que toda autoridade ela constituída, ela só é levantada, e quando ela é constituída, ela empossada, aquela autoridade ela está representando Deus. É Deus quem permite que elas sejam levantadas. E elas têm uma missão também, que é sobre a vontade de Deus, a questão da promoção, referente à paz, referente às nações. São os líderes que têm essa missão. Promoção de menos guerra, promoção de mais leis que protejam a igreja cristã no mundo, a questão do evangelismo, a paz referente ao mundo, para a questão do evangelismo, a igreja trabalhar em liberdade, preservação da liberdade, também que eu falei aí, preservação da liberdade religiosa. São essas pessoas, são esses líderes, e é essa consciência, é essa finalidade nossa, da nossa programação, é trazer essa consciência para todas as pessoas, todos os líderes. Quando a gente ora, Deus abençoa os líderes, e os líderes, as autoridades, elas nos abençoa toda a nação, todo o povo, inclusive nós cristãos somos beneficiados. A pregação referente ao evangelho traz paz, traz liberdade para o evangelho se propagar e trabalhar, traz convenção pessoal também na amplitude dos líderes, porque muitos desses líderes vão ser movidos seus corações, e muitos deles vão se converter, aceitar a Cristo como seu único Salvador e transformador de sua vida. Transformação real em as nações, a propagação da paz, a estabilidade econômica vem através dessas autoridades. E orar pelas autoridades mundiais é um papel profético da igreja, é um papel profético. Essa é uma missão profética da igreja, orar pelas autoridades. A igreja é o sal e a luz do mundo. Diz assim: ela não apenas reage aos acontecimentos políticos, mas ora antes, durante e depois das decisões importantes a nível mundial. A oração pode mudar decretos, impedir guerras, grandes guerras. A oração pode revelar corrupção, projetos ocultos, projetos mal em oculto. A oração ela pode trazer à tona e revelar esses projetos maus, pessoas más, tramas maus. E outro ponto que diz assim,
Quando a igreja ora, Deus responde. E quando a igreja ora, Deus responde, vê os benefícios. Vê os benefícios. É para a vida. Agora nós estamos falando aqui da vida das autoridades. Quando a igreja ora, Deus responde e traz benefício para todas as autoridades mundiais. O poder da oração, ela traz benefício, traz mudança na questão da vida pessoal e na questão do poder. Aí, aí colocamos aqui alguns pontos aqui que diz: quando a igreja ora, Deus responde e vem os benefícios para as autoridades. Fortalecimento espiritual é um, sabedoria para as autoridades, os líderes, principalmente as mulheres que lideram, que estão à frente como autoridade, que enfrentam muitos desafios, preconceito e pressões. Ao orar, a igreja ao orar por essas autoridades femininas, a igreja está intercedendo para que elas tenham mais sabedoria, todos os líderes tenham sabedoria, inclusive as mulheres, sabedoria para tomar decisões justas, coragem para liderar com autoridade, integridade, para ter equilíbrio entre suas responsabilidades públicas, responsabilidades pessoais, responsabilidades sociais e representar a questão das responsabilidades empresariais também junto ao poder é, imbuído sobre a autoridade. Outro ponto que diz assim, promoção, Deus abençoa também com promoção da justiça e igualdade, onde fala aqui, orar pelas autoridades, tanto ela masculino ou feminino, é reconhecer o seu papel vital ao mundo, chamar para que Deus as use como instrumento de justiça, de paz, de transformação social, especialmente em regiões onde é, as pessoas ainda são bastante desprezadas e marginalizadas, e referente também às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, miséria total. Essas orações ela traz grandes benefícios porque gera mudanças econômicas, sociais e traz uma melhor qualidade de vida para essas pessoas. Outro ponto diz assim: proteção contra ataques. Traz também proteção contra ataques, ataques espirituais, ataques sociais. Pessoas de posição de liderança, como autoridades, são frequentemente alvos de crítica, de discriminação, são também alvos de ameaças. A intenção da igreja referente à oração pode mudar e dar uma cobertura especial e mais poderosa a cada autoridade dessa em todos os locais do mundo. A oração, a Bíblia diz assim, em Tiago 5,16, a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Aí outro ponto que diz assim, é, traz testemunho cristão ao mundo. É demonstrado quando a igreja ora, ao interceder com amor e constância por todas as autoridades, inclusive por todas as autoridades, a igreja demonstra que seu compromisso é com o reino de Deus. E esse ponto mostra o verdadeiro papel da igreja cristã no tocante à oração em prol de todos os seres humanos, sempre. E é um, é um, é um papel importantíssimo. Às vezes a gente pode pensar assim que a igreja não tem não tem a missão de orar por essas pessoas. Pode ser muitas vezes que a gente pensa assim e fica esperando para que elas, como autoridade, que elas já são autoridade, elas têm o poder, elas administrem sozinho, mas a oração ela é poderosa, a oração da igreja é eficaz porque vai trazer força, vai trazer motivação, vai trazer inteligência, vai trazer sabedoria, vai trazer o caminho, vai trazer o norte para essas pessoas governar sobre os seus poderes. E diz assim: os benefícios para todos, os benefícios da oração, ela recai para todos, inclusive os benefícios
que traz a oração em prol da igreja no mundo. Quando a gente ora por essas autoridades, ei, os benefícios que recaem em prol da igreja são eles maravilhosos e são grandes. Os benefícios da oração pelas autoridades, concedida pelas autoridades, oriundo e através das orações. Aí vem crescimento da igreja em tempo de paz. Isso aí também já é um benefício, a igreja se estabelecer no mundo. Porque concedido por Deus é concedido por Deus, mas é proporcionado pelos projetos, pela sabedoria das autoridades e pelo poder e também pela vontade das autoridades no mundo. Outro ponto, outro ponto que faz assim maior liberdade para evangelizar. 2. 3. Estabilidade social e econômica. São as autoridades que propiciam essas estabilidade social e econômica, o crescimento, esses benefícios que vêm sobre a igreja. Eu estou falando sobre a igreja. A questão social e econômica, as autoridades elas têm o poder sobre ela de promover essas ações social e transformação econômica a nível abrangente todas as igrejas no mundo. Outro, o avanço do reino de Deus em várias esferas da sociedade. São essas autoridades que têm esse poder do avanço do reino de Deus em várias esferas da sociedade. Às vezes, como líder cristão, como cristão, a gente, não, Jesus ele tem toda a autoridade. Toda autoridade na terra é constituída, está sob o controle, sob o comando do nosso Cristo, nosso Rei. Mas as autoridades constituídas pelos homens, constituídos por autoridade, elas também comandam, elas também têm autoridade também para abençoar e fazer com que o reino de Deus avance em várias esferas na camada de toda a sociedade a nível mundial. Outro ponto, preservação de crises global, como guerra, perseguições, caos, que só traz prejuízo à igreja no mundo. Essas autoridades elas são levantadas exclusivamente para proteger e abençoar e trazer paz para todo mundo, inclusive beneficiando a igreja, para a igreja trabalhar em tempos de paz, sem perseguição, sem caos social e referente ao trabalho de crescimento e evangelização e expansão das igrejas no mundo. São essas autoridades, são grandes benefícios quando a igreja ora. Aí nós estamos concluindo, a gente vai orar agora, apresentar todas essas autoridades a nível mundial a Deus, para que Deus proteja cada um, pedindo as nossas intercessões, nossas orações, elas sejam atendidas por Deus. E a nossa oração fala assim, a gente inicia assim pedindo a Jesus, que é o nosso intercessor, sobre todas as nossas orações, que ele leve ao Senhor, o nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, para que ele conceda e nos atenda às nossas súplicas. Vamos orar agora em nome de Jesus. E a oração do justo é eficaz. A oração da igreja ela tem um grande poder sobre a mudança no mundo, sobre a mudança em todos os aspectos. Nós vivemos em um mundo que a gente vive pela fé. O mundo vive pela fé. E vivemos, se acreditarmos mais na questão da oração, na questão da espiritualidade, da nossa fé, e a gente tinha um mundo bem melhor, a gente vivia muito melhor, porque o nosso mundo, o mundo atual, ele é comandado pela fé. E vamos orar, interceder ao nosso Deus, vamos orar, interceder ao nosso Deus pelas autoridades do mundo. Diz assim: Senhor Jesus, tu és o nosso intercessor de todas as nossas petições, Senhor. Senhor, apresenta as nossas autoridades por
todas as nossas autoridades mundiais, Senhor, orando por todas as autoridades a nível mundial. Pai misericordioso, Pai misericordioso e Senhor de toda a criação, neste momento nós nos colocamos em oração diante da tua presença santa, Senhor, suplicando por todas essas autoridades, Senhor. Senhor, estende a tua proteção sobre cada líder governamental, cada autoridade instituída nas nações, em todas as nações da terra. Senhor, livra toda a autoridade das influências, Senhor, malignas, de decisões, Senhor, precipitadas e de caminhos, Senhor, de destruição, caminhos maus de destruição. Senhor, livra as nossas autoridades a nível mundial, todas elas, Senhor, sem distinção de cor, de raça, de nome, a proteção do Senhor, o livramento do Senhor, a, a bênção do Senhor em prol da vida de todos, Senhor. Livra essas autoridades dos homens, Senhor, gananciosos, os gananciosos pelo poder, que o Senhor livre também, Senhor, essas pessoas, essas autoridades, dos homens sabotadores, Senhor, do poder, pessoas que, Senhor, que visam a ganância e visam o poder, muitas das vezes, Senhor, um coração violento, coração mau. Senhor, clamamos também, Senhor, pela paz do Senhor. Senhor, que acesse, Senhor, que cesse também, Senhor, as guerras, os conflitos, os ódios. Senhor, essas guerras que dividem o povo e as famílias. Senhor, que o teu espírito de paz reine sobre os governos, sobre as autoridades a nível mundial. E que o diálogo, Senhor, e a reconciliação do Senhor prevaleça sempre entre as nações, entre os povos, entre as nações, entre as autoridades. Senhor, que essas autoridades elas se unam, Senhor. Que haja união, haja paz, haja entendimento entre as nações. Senhor, concede a essas autoridades saúde, Senhor, tanto física como emocional, Senhor, para que possam exercer seus cargos com sabedoria, com equilíbrio. Senhor, cuida também da saúde de seus familiares, Senhor, Senhor, a tua proteção sobre os familiares, dando equilíbrio, dando paz, dando sabedoria. Senhor, imploramos também, Senhor, pela justiça verdadeira do Senhor, aquele que vem, Senhor, aquela justiça que vem do teu trono, que as leis sejam aplicadas, Senhor, com retidão, com equilíbrio, com equidade, especialmente em favor dos pobres, Senhor, dos oprimidos, dos que não têm voz, Senhor, nessa sociedade. Senhor, derrama, Senhor, a tua bênção, Senhor. Senhor, derrama também sobre os corações dos líderes a tua compaixão, a tua bondade, para que eles governem, Senhor. Não governem para o seu próprio interesse, Senhor, mas com o olhar voltado ao bem comum e e a, ao alívio, Senhor, ao alívio, Senhor, dos mais pobres, dos que mais sofrem. Senhor, fortalece também, Senhor, os governos, essas autoridades com o princípio de integridade e levanta, Senhor, conselheiros, pessoas, autoridades temente a ti, Senhor, para que a tua vontade seja feita, Senhor, nas decisões sempre, decisões públicas, decisões internacionais, decisões internacionais. Senhor, louvado e exaltado seja o Senhor. Senhor, também acima de tudo, Senhor, pedimos a tua misericórdia. Sabemos que só pela tua graça podemos esperar um mundo melhor, Senhor. Podemos esperar a paz mundial, Senhor. Senhor, perdeu os nossos pecados como humanidade e guia-nos pelo caminho da luz, do arrependimento, da esperança, Senhor, da tua força, Senhor. Senhor, cremos que tu ainda estás no controle de tudo, Senhor. Tu és soberano, tu és poderoso,
Tu és, tu és o nosso Deus, e que nada foge ao teu olhar, Senhor. Nada foge ao teu olhar aqui na terra, Senhor. Por isso, Senhor, confiamos, descansamos e entregamos todas as autoridades mundiais. Entregamos agora, Senhor, todas as autoridades mundiais em tuas mãos e sobre a tua providência, Senhor. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por essa noite, por esse momento tão maravilhoso na tua presença, Senhor. Onde tu nos reflet... e onde tu nos avivasse o nosso coração e fizesse que a gente passasse por uma reflexão poderosa, uma reflexão grande sobre a importância de nós cristãos, a importância de nós irmãos, a igreja do Senhor, em orarmos pelas autoridades, Senhor. Essa é a grande importância de estar sempre a igreja apresentando as suas orações em prol de todas as autoridades, lideranças mundiais. Senhor, te agradecemos, Senhor Jesus, por mais um momento maravilhoso, mais um momento glorioso. Senhor, derrama a tua bondade, a tua misericórdia, o teu perdão, a tua compaixão, a tua sabedoria, os teus ensinamentos no nosso coração, Senhor. Senhor, também entregamos, Senhor, nas tuas mãos todas as autoridades a nível mundial, Senhor. E pedimos também, Senhor, pelo coração de cada uma dessas pessoas, Senhor, para que eles venham também sentir o teu desejo, que é, Senhor, o teu desejo de bondade no seu coração. Eles venham sentir o desejo de bondade em seu coração, o desejo de misericórdia, o desejo e aceitação do Senhor para com a vida deles, Senhor. Para que cada um deles venha, Senhor, refletir também na convenção e a entrega das suas vidas na mão do Senhor. Pai misericordioso, Jesus bondoso, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus.